Aí a gente só quer viver também para a terra, só quer trabalhar, só quer fazer. E aí é onde muitos se perdem, né? Eu já caminhei com muita gente aqui na comunidade, estou desde o comecinho. Nessa época só tinha olho. E desde 10 anos de idade eu vi quantos saíram. Pronto, perfeito, separou nós dois, agora ficou top. Eu vi quantos saíram e quantos... Opa! E o motivo de alguns abandonarem a fé. Eu vi gente abandonar a fé por causa de emprego, vi gente abandonar a fé por causa de carro, eu vi gente abandonar a fé porque não conseguiu passar no concurso que queria passar. Eu vi de um monte de gente diferente. E eu creio, né? Quem ainda não é casado, levanta a mão aí. Agora continua com a mão assim, continua. Quem não quer casar, abaixa a mão. Eita, teve gente que levou um susto, fez assim. Tá vendo? Todo mundo quer casar, né? Então, para casar, a gente precisa entender. Pode descer a mão. Que povo obediente. Segurou a mão lá em cima. E a gente tem que entender que a gente precisa ter os pés na terra e os olhos na eternidade. A Bíblia diz que Deus formou Adão do pó da terra, né? Então, ele é da terra, né? Mas diz que ele soprou nas suas narinas do seu espírito. Então Adão também é do céu. Dá para entender que Adão é da terra e é do céu? Então eu sou da terra, eu sou do céu. Você é da terra, você é do céu. Então a gente precisa ter os pés na terra, os pés no chão, mas os olhos na eternidade. E a gente vai conversar um pouquinho com o pastor Eliamar. E eu quero que vocês preparem, tá? Tem um microfone branco por aí, né? Tem? Pronto. Vocês também vão poder fazer perguntas. Não chega a ser um podcast, mas é quase isso. E eu gosto de improviso, então todo músico gosta de improviso, né? De improvisar. Ele está dizendo aqui, me ajude. E aí, assim, tem muitas perguntas que a gente pode fazer para ele, né? Eu vou evitar fazer perguntas que eu já fiz para ele, né? Que a gente já conversou, para que seja mais espontâneo da minha parte e para que as pessoas possam fazer as perguntas que eu já fiz e eu rir das perguntas que eu já fiz porque eu já sei a resposta. Então, assim, inicialmente eu queria perguntar como foi que não sei se vocês sabem, mas o pastor Eliamar é empreendedor, tá? Tem essa veia do empreendedorismo, né? Coisa que eu também gosto demais. E às vezes até minha esposa tira onda comigo. Tu vai atirar para onde agora? Tu gosta de fazer, tu faz tudo, não gosta de fazer tudo. Eu falo, rapaz, onde um lado não der, o outro dá. É assim, o empreendedor ele pensa dessa forma. E aí eu queria saber como foi que no seu coração de querer ser um empreendedor. Boa noite, pessoal, paz do Senhor. Estou aqui, não sou nenhum expert, viu? Estou aqui só realmente a convite. Quando ele me fez o convite, eu digo, rapaz, eu vou lá ver o que é que eu posso fazer para ajudar, né? Mas, como ele mesmo falou, nós temos que ser como flechas, né? E eu estou aqui para ser como uma flecha e para que ajude a projetar vocês também como flechas. E, nesse sentido, com relação à primeira pergunta que o pastor Kleber fez, o despertar veio, basicamente... Já na minha adolescência, quando eu tinha 12 anos, eu sempre fui sonhador demais. Todo empreendedor ele é meio sonhador, ele pensa muito, idealiza muita coisa. E aí o pessoal me chamava de doido, que era voador demais, sonhador demais, e isso aí me castrou. E aí já fica o primeiro toque para vocês, que é cuidado com quem vocês estão ouvindo para não castrar os seus sonhos, os seus pensamentos, os seus objetivos. Passou isso aí, passou um tempo, e aí... Veio meu curso técnico, né? Sou técnico em eletrônica também, trabalhando com eletrônica. E aí, meu irmão também é formado em eletrônica, alguns sabem quem é meu irmão, tem muita gente ainda que não sabe quem é meu irmão aqui. E aí, eu não... porque é muito diferente. Quem sabe aqui quem é meu irmão? Levanta a mão. Quem não sabe? Quem conhece o irmão Cícero? Pronto, o irmão Cícero é meu irmão. Viu? Quem não souber, depois eu mostro uma foto.
Então, o que acontece? Ele trabalhava com eletrônica, eu também, ele tinha a eletrônica dele, eu trabalhava em uma outra eletrônica. Nunca, assim, por algumas divergências, eu nunca trabalhei com ele. E aí não passava por algumas dificuldades, já casado com a pastora Thaís. E num dado momento eu fui prestar um serviço para ele, na eletrônica dele. E ele falou uma frase, isso já é resolvido, viu, gente? Já foi perdoado, já está tudo resolvido. Viu? Mas ele falou algo que me chamou muita atenção. E aí é onde entra um pequeno detalhe. Ele falou a seguinte frase: você nunca vai passar disso, você nunca vai ser ninguém. E aí eu ouvi aquilo ali, eu tinha ele como um exemplo, assim, era meu irmão mais velho, né? Então eu recebi aquilo ali como um impacto. E aí, né, no momento que eu ouvi essa frase, no dia seguinte, eu tinha acesso à internet, isso faz, eu tinha 22 anos, 23 anos mais ou menos. Já lembra. Faz um tempão. Ou seja, fazem uns 20 anos, né? E aí o que acontece? Eu fui na internet falar justamente em o que eu poderia fazer para avançar, para poder mudar. E aí teve uma frase que eu mandei para Suelen agora. Se puder colocar a frase, Suelen. Foi o que eu internalizei. Eu coloquei aquela frase do lado da bancada que eu trabalhava no local do meu emprego. Não espere resultados diferentes, se diariamente você faz tudo igual. E eu peguei essa frase, colei do lado, e peguei essa mesma frase, imprimi e coloquei no meu guarda-roupa. Troquei o guarda-roupa, imprimi novamente a mesma frase e colei. Essa foto é no meu guarda-roupa. Está lá, essa frase já me acompanha há mais de 20 anos. Pode colocar outra foto, Suelen. Essa foto eu imprimi em 2013, porque eu troquei o guarda-roupa e tudo. Aí eu, quando troquei o guarda-roupa, imprimi outra e aí botei a data. Imprimi, né, na impressão sai a data. E desde então eu sempre acompanho vejo essa frase como um pontapé. Eu usei aquela frase que o meu irmão falou para mim na época. Não como se eu internalizasse de uma forma negativa, eu teria realmente sucumbido, eu teria me afundado. Mas aí eu usei ela como um combustível para fazer com que eu avançasse. E aí quando eu imprimi essa frase e comecei a internalizar, eu decidi realmente, se eu quero fazer alguma coisa diferente, eu tenho que agir diferente. E essa foi o início da minha vida aí, realmente de busca no empreendedorismo, em fazer algo diferente do que eu já vinha fazendo há anos, trabalhando do mesmo jeito. Entendi. Então, como se fosse na força do ódio, né? Mais ou menos isso. Tipo, eu tenho que provar que eu não vou ser isso, né? Certo, mas mediante a isso, dentre os seus empreendimentos, conta pra gente qual foi o teu primeiro sucesso e o primeiro fracasso. Porque sempre tem, né? A pessoa que vai empreender, se não tiver, me ensine. Vamos começar pelo fracasso. Eu, com esse meu irmão, eu abri uma empresa de manutenção em equipamento hospitalar. E aí, quando eu fui fazer um curso, né, na área de manutenção em equipamento hospitalar, um dos cursos que eu fiz, então a empresa estava começando a caminhar, só que tive um revés em relação a um cliente. E aí, nesse momento, ele me deixou na mão e eu fiquei sozinho no bar. Até antes da pandemia, ainda havia débitos da empresa de 20 anos atrás, que eu estava tendo que sair matando, porque levei um calote na época, isso há 20 anos atrás, um calote de 30 mil reais na época, foi uma cipuada. Aí eu realmente tive que ir me ajustando. Mas foi nesse momento que eu tive o primeiro revés e perdi tudo. Eu investi em um terreno e um carro no negócio e perdi tudo mesmo. E aí eu tive que recomeçar. O detalhe, então, da gente ter a resiliência, né, de entender os problemas, as dificuldades que a gente passa, que a gente encontra na vida, a gente não se deixar realmente esmorecer, porque senão você não consegue avançar. Então, essa capacidade de ser resiliente, ela é fundamental para que você continue empreendendo. E o primeiro sucesso, depois disso, né, eu voltei a fazer alguns investimentos, algumas coisas, mas foi o que eu tive de mais pontual, foi eu trabalhar com o meu outro sócio, né, meu primo na época. A gente abriu uma empresa de climatização industrial e aí eu comecei realmente fiz muitas formações, lógico. Depois da frase que meu irmão tinha falado, eu fui buscar conhecimento.
E aí, depois dos conhecimentos, aí eu comecei a aplicar esses conhecimentos, tanto na parte de investimento, ser financeiro, ou seja, na empresa que eu estava fundando com ele, e aí as coisas começaram a deslanchar. Certo. Como foi que, nesse processo, né, tanto de sucesso quanto de fracasso, você teve uma conexão com a paternidade? Vamos pensar assim, não paternidade de ter sido o pai mesmo, de fato, mas às vezes a gente tem pessoas na vida da gente que são como o pai, né? Sejam representação de um pai espiritual, um pai físico, um pai emocional ou até um pai profissional. Porque às vezes a gente vai ter alguém que está lá na frente na profissão, né? E essa pessoa às vezes aconselha a gente, mesmo sem que a gente tenha o caráter daquela pessoa como um espelho, algumas coisas, mas a vida profissional você olha e diz, poxa, esse cara aí é fera. E assim, ele me ajudou. Ou não teve ninguém, você foi o autodidata Chuck Norris que fez as coisas sozinho e o que deu certo, o que deu errado. Conta pra gente. Cara, foi bem assim, diferente. Essa questão da paternidade na minha vida, eu sempre tive... quando eu perdi meu pai biológico com 4 anos, e eu lembrava que minha mãe também relatou isso, antes dela falecer, ela tinha dito isso, que eu vivia chorando e pedindo a ela para ela ir comprar um pai na feira para mim. Isso com 5 anos e meio, mais ou menos. Pouco tempo depois, ela... Comprou, né? Ela conheceu meu padrasto, que foi quem me criou, e foi a pessoa que me deu o norte. O norte em relação a... Só a título de conhecimento, padrasto dele foi padrasto da minha esposa. Então ele é minha irmã drasta. E ele é meu cunhado drasto. Só para entender, assim, que a gente não se conhece de agora, tá? Já tem um tempinho já. Então o que acontece? Ele foi que me orientou assim a ser homem. Uma das coisas que está em extinção, essa formação do homem. Sim. Foi ele quem realmente me ensinou a ser homem, apesar de não ter uma veia empreendedora. Ele não tinha a cultura que eu falo. Ele não era uma pessoa culta, mas ele era uma pessoa que sabia o que era ser homem. Foi isso que me orientou. Em relação a orientações diretas, realmente eu vim ter na área de negócios na faculdade. Eu tenho formação em gestão de negócios e fiz 2 especializações em planejamento estratégico de negócios e visão estratégica de negócios. Então, o conhecimento que foi buscado foi que mais me fomentou. Quando a Manaim se fundiu com a comunidade, e aí eu descobri a veia empreendedora do pastor Manassés, aí foi uma pessoa que eu disse, não, aí foi quando eu decidi, eu preciso colar nesse cara, porque assim que meu padrasto faleceu, eu procurei o pastor Manassés e disse, pastor Manassés, eu, com 5 anos, pedi para minha mãe comprar um pai na feira, eu tive um pai até, foi em 2018, eu acredito que ele faleceu, não foi? Sei não. Acho que foi 2019 que ele faleceu, foi antes da pandemia, foi 19, não é isso? Foi. A pandemia antes. foi 20, né? Foi. Foi no dezembro antes, 4 de dezembro de 2019. Então, quando ele faleceu, aí eu procurei o pastor Manassés e disse, olha, já perdi um pai, já perdi outro pai, e eu não posso ficar sem pai. Essa foi a minha conversa com o pastor Manassés, e disse, eu quero me espelhar no Senhor, seja ministerialmente ou profissionalmente, pela veia empreendedora dele, e por me identificar com isso, acredito que facilitou muito eu enxergá-lo como um espelho. Beleza, é história, né, gente? Alguém já tem alguma pergunta aí, não? Ó, tem uma lá atrás, outra ali. Antes que eu faça mais. Pode dissecar o homem, viu? Ele tem que sair e dormir até meio-dia amanhã de cansado. Paz, pastores, boa noite. Rapaz, fica de pé. O povo vê você, que você é bonito. De amarelo. E casado. E de amarelo, né? De amarelo, para poder combinar. A gente pegou as capas das do correio. Correio. Do correio. Me ajude. Não é pergunta, é mais uma forma de agradecimento, aproveitando em público, né? Que, falando sobre empreendedorismo, há 6 anos atrás, o primeiro contrato que a nossa empresa conseguiu, né? Foi presenteado pelo pastor Eliamar. E há 6 anos atrás, nós estamos exercendo esse contrato no mesmo lugar,
mudaram vários gestores, é um órgão do governo. A gente sabe que quando muda gestor, todo mundo acaba escorregando, então a gente continua lá perdurando. E assim, eu quero aproveitar esse momento de empreendedorismo e agradecer ao senhor, porque até hoje nós estamos lá de pé. Amém. Glória a Deus. Que Ele seja glorificado em tudo. Teve outra pergunta lá atrás. O Thierry. É o Thierry? É. Tá vindo devagar por causa da idade, né? Paz, galera. Boa noite. Pastorzão, lá no começo o senhor falou que, falando sobre a questão do fracasso, né? O senhor falou que chegou um momento que o senhor investiu tanto e acabou perdendo tudo, né? O que o senhor tem, assim, para aconselhar alguém que está pensando em começar a empreender e pensa assim, rapaz, e se acontecer de eu perder tudo? Se vier a acontecer isso comigo, como é que eu vou conseguir lidar com isso, dar a volta por cima? O que é que o senhor consegue aconselhar alguém que está pensando em começar a empreender? Primeiro ponto, Thierry, que eu vejo é quando a gente tem o Senhor e a gente dedica realmente tudo que nós temos. Se não me falha a memória, é Coríntios 10, 30 ou 31, que fala que tudo que nós fazemos tem que ser para que o nome de Deus seja glorificado. E aí, quando a gente entende isso e coloca Deus na frente, a gente já perde 50% do medo. Mas a nossa natureza humana é normal, porque nós nos apoiamos em coisas que nós estamos vendo. Então, a parte financeira, ela pesa, de certa forma, num mundo como nós estamos, e que está difícil a gente conseguir conquistar as coisas, ganhar, seja lá o que for, a gente fica com esse receio de perder. A resiliência, ela tem que existir não só no campo emocional, mas no campo financeiro, no campo de investimentos. Se você não entende que o empreendedor está sujeito a ter perdas e ganhos, é melhor você não entrar. Se você não entende que pode haver uma perda, mas isso não quer dizer que vai ser definitivo. Porque uma vez que você acerta, você consegue ter recursos ou um retorno gigantesco. Então, o medo em si faz parte da natureza humana. Mas quando nós nos apoiamos em Deus e temos a veia empreendedora, a gente consegue enxergar lá na frente, colocando os planos sempre na mão de Deus. E aí Ele mesmo vai conduzindo, vai nos dando o norte, desde que nós estejamos sensíveis a ouvir o Espírito Santo. Não sei se respondi, mas se quiser complementar. Ou seja, quem tem medo de ir no banheiro não come, né? Praticamente isso. Não pode ter medo. Mas acredito que o pastor Eliamar também quis falar, porque sua cara tá meio assim, meio de dúvida, né? Uma segunda pergunta. Né? Então faça logo, é melhor. Pronto, o senhor tocou nesse ponto de ter uma veia empreendedora. Como saber se eu tenho essa veia empreendedora e se eu não tenho, se eu sou capaz de gerar essa veia empreendedora em mim? Todo mundo é capaz de gerar essa veia empreendedora. Tem um livro que eu tenho, se alguém quiser depois eu posso até ceder, que o título é Inteligência se Aprende. É muito interessante porque às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade para alguma coisa ou não imagina, mas a gente precisa começar a enxergar o mundo sob uma outra ótica. Quando você começa a enxergar sob uma outra ótica, você começa a enxergar e ver que em tudo a gente consegue desenvolver um negócio. Aqui conversando, se a gente começar a olhar para alguns detalhes, algumas coisas, vocês conseguem achar um negócio para iniciar até nesse bate-papo aqui. E aí, como eu sempre falo, dependendo da situação, você tendo como, em 30 dias você consegue colocar um negócio para rodar, para funcionar e já buscar retornos. Uma pergunta. Você falou do sucesso, falou das coisas que lhe ajudaram a ter sucesso, mas na parte lá do fracasso, teve alguém que lhe direcionou ou você foi para onde o nariz apontava e disse assim, eu vou fazer isso aqui, se der certo, deu? Cara, eu não tive essa oportunidade que todos vocês estão tendo e de ter pastores e pessoas tão acessíveis para orientar. Isso aí eu realmente, muitas coisas tive que aprender na pancada e buscando realmente que Deus tivesse misericórdia, né? Então,
a gente começa a ficar um pouco mais escaldado. E hoje, se eu tivesse a mentalidade, 20 anos atrás, a mentalidade que eu tenho hoje, teria feito tudo diferente, teria sido totalmente diferente, principalmente no quesito fazer as coisas na força do meu braço, fazer sem orientação, sem uma mentoria que eu falo, é sem uma pessoa para estar junto, não é nada de coach não, mas sem ter alguém que me desse um suporte, porque às vezes a gente ouve uma orientação, às vezes eu pego a orientação do pastor Kleber, do pastor Manassés, do pastor Juliano, a gente conversa muito e eu tenho que estar sensível para ouvir e para aprender, só que muitas vezes não só eu, mas vocês podem ouvir, mas não dão o valor devido, somos, né, obstinados. E isso aí, no reino de Deus, principalmente, vocês sabem que realmente é caminho para o fracasso. É interessante como essa questão do discipulado e da mentoria são coisas que se unem, mas também são diferentes, né? Porque vão existir coisas que você só vai poder abrir no discipulado, né? E aí é onde muita gente termina se perdendo, porque existem coisas que são coisas de discipulado, e aí a pessoa vai procurar um e outro, e termina pegando 30 coisas diferentes e não conseguindo fazer nada. E existem coisas que são chamadas, que são mentorias, né? Que aí você vai, poxa, fulano entende dessa área aqui, vou falar com o meu discipulador, minha discipuladora, tal, conversar sobre isso e procurar também mentoria, porque aí a mentoria profissional é uma outra história. Assim como ele disse que pergunta coisa minha, eu também pergunto a ele, né? Esse dia, acho que tem uns dias que eu estava perguntando sobre a energia solar, não foi a gente conversando? Então, assim, a gente é muito aberto quanto a isso, de estar conversando, de estar perguntando, e é onde as pessoas muitas vezes se confundem, né? Ou pergunta tudo a todos, ou quer fazer surpresa e termina trazendo um desastre, né? Mas, enfim, uma outra coisa que eu queria que você falasse, né, que eu queria lhe perguntar, sempre acontece quando a pessoa é empreendedor. A gente está falando sobre empreendedorismo, tá? Mas no próximo DIP a gente vai trazer um concurseiro, né? Então, tem gente que tem a veia de empreendedorismo, mas tem gente que quer ir para o lado de concurso. Então, a gente vai trazer um concurseiro também para estar conversando com vocês, tá? Uma pessoa que prestou concurso, uma pessoa que passou em concurso e como é o dia a dia dessa pessoa, né? Quem é empreendedor não adianta para concurso. Para o empreendedor, o concurso é monótono, tá? Não consegue. O empreendedor gosta de aventura, né? A gente gosta de aventura, gosta de começar coisa nova. Pelo menos todo ano a gente tem que começar pelo menos 2 coisas novas. Não tem para onde correr. Não consegue ficar numa coisa só o tempo todo, não adianta. Não tem como. E aí, o empreendedor, ele passa por um momento, quando ele passa na alta, né? Que ele está bem, que ele está conseguindo as coisas, e ele é um cristão, ele passa por um momento que ele começa a se desprender do reino. Ele começa a continuar com os pés na terra e começa a botar os olhos também na terra. E esquece da eternidade. Você passou por isso? Se passou, quanto tempo ficou? Como foi? Conta essa história aí pra gente. Eu passei por isso, a última empresa que eu estava com sócio, né, que a gente começou em 2014, estive na sociedade aí até 2020, então foram 6, 7 anos de sociedade. Foi o período que eu mais ganhei dinheiro, né? Foi o período que eu realmente construí a maior parte do meu patrimônio. Eu tive casa, tenho casa, né? Tenho outra casa, botei investimento em apartamento, carro e tudo. E aí a gente começa a se sentir autossuficiente demais. A gente começa a achar que o dinheiro pode tudo. E isso já, e dentro da igreja a gente começa a dizer, não, eu vou lá, ouço a palavra, mas a minha vida está... Pago o meu dízimo, né? O pessoal pensa isso, né? Pago o meu dízimo, mas a vida vai começando a cegar a gente. Vai cegando, porque as coisas vão se tornando fáceis. A gente sempre viajava, ia para restaurantes, então isso alimenta a carne, isso aí facilita muito a vida. Podia ir a qualquer hora para qualquer canto, então era muito fácil.
Eu estava conversando com o pastor Manassés um dia desses, pastor, tinha o meu carro, tinha o carro da Thaís, então assim, a gente não tinha dificuldade, não passava por dificuldades. Então, a gente começa a tirar o foco da eternidade e começa a baixar a cabeça. A gente está olhando para lá, a gente começa a baixar a cabeça e começa a olhar para a terra. E aí, acha que é autossuficiente. E esse foi, acredito que foi um dos maiores erros. Foi um dos maiores, não, foi o maior erro, na verdade. Apesar de eu não ter ido para nenhum lado de promiscuidade, não me desviei, mas a gente acaba perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. E isso aí é terrível. Hoje a gente consegue entender quando Davi pediu para que a glória de Deus não se afastasse dele, o Espírito não se afastasse dele. E isso realmente foi o que a gente começa a perceber. E aí eu tive um momento que estava nesse ponto, e aí, pós-pandemia, tinha que fazer alguns ajustes, como eu tinha o conhecimento estratégico, né? Eu falei com o meu sócio na época e disse, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso, não foi aceito. E aí a gente rompeu, e aí teve uma desobediência ao pastor Manassés que eu falei, e isso serviu para o meu crescimento, e serve de testemunho para vocês, para que vocês prestem atenção em quem vocês estão ouvindo e se vocês estão realmente obedecendo. Qual foi a situação? Pastor Manassés, eu decidi sair da sociedade e disse, minha vida está boa financeiramente, uma boa reserva, patrimônio, eu sou autossuficiente, né? Eu tenho um plano B, qualquer coisa eu vendo um imóvel e vou empreender, que a minha veia empreendedora, eu facilmente me coloco. Network no Brasil inteiro, então eu consigo em um mês, consigo voltar a ganhar a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhava. Então, me achei autossuficiente demais, o pastor disse, olha, eu disse, vou sair da sociedade, vou deixar tudo para o meu sócio. Não vou sair com nada. Foi um erro, era um direito meu, eu construí junto com ele a empresa, mas o orgulho foi que fez isso. Eu digo, não, eu sou autossuficiente, eu tenho como. Então eu decidi, deixei 7 carros para a empresa, deixei todos os contratos com ele, todos os funcionários. Cheguei a ter 35 funcionários diretos e 15 funcionários indiretos. Então eu tinha sempre em torno de 50 pessoas sendo comandadas por nós, e isso vai gerando uma autossuficiência, a pessoa tendo contato com muita gente importante assim, no meio empresarial, viagens para reuniões. E aí o pastor Manassés disse, não saia com a mão na frente e outra atrás, você está errado, você sabe que está errado. Pastor, eu sei, mas só quero ter paz, porque eu tinha um plano B, mas Deus disse, você pode ter o plano de A a Z, vai ser do meu jeito. E aí foi o período de maior tratamento na minha vida e vida da minha esposa, da minha família, né, como um todo, pela desobediência. E aí, hoje, quando você não está com os olhos na eternidade sempre, a gente não pode deixar de trabalhar, porque anjo não paga boleto, mas a gente tem que entender e ouvir a voz do profeta quando ele te dá um conselho, porque ele já está lá na frente, ele já passou por situações, e às vezes a gente não se acha demais. E aí o ego foi quem realmente fez com que a gente passasse por algumas situações. E aí culminou com a venda de patrimônio, a perda de patrimônio, a perda de muitas coisas, mas sempre confiando em Deus. Depois do processo, né, a gente passa... Aí a gente, no instante, volta para o maternalzinho, né, Tiago? Cadê o Tiago? Né? Volta para o maternalzinho. Ele foi o ator, né, quando eu ministrei. E aí eu digo, Senhor, vou ter que voltar, fazer o caminho de volta. E aí a gente vai aprendendo algumas coisas e voltando realmente a entender o que é estar na dependência de Deus. E estar na dependência de Deus não é estar em dificuldade. A gente tem que entender isso. Tem pessoas que estão em dificuldade e não estão na dependência de Deus, e tem pessoas que têm milhões na conta e vivem na dependência de Deus. Amém. Há uma, de certa forma, um apontamento, né, do mundo. O mundo tem apontado hoje algumas coisas. E eu vejo que essas coisas também terminam sendo refletidas na igreja. Na igreja como um todo, né? Não só na comunidade, mas na igreja e na sociedade, né? Antigamente, eu acho que você também deve ter feito alguma coisa como essa, né? Eu com 14, 15 anos,
eu já dava aula, né? Já queria ganhar meu dinheiro, 14, 15 anos. Eu não era crente não, gente. Com 8, 10 anos, eu fingia que era professor de arte marcial, para ganhar dinheiro também. Então, eu não conseguia ficar sem ganhar alguma coisa, sem querer ganhar alguma coisa ou sem... Eu não queria estar dependendo. E não era a questão da independência, né? Mas a questão da contribuição, de estar contribuindo para o meu crescimento mesmo, para comprar minhas próprias coisas, né? E a geração de hoje tem muitos problemas nisso, porque por exemplo, com 16 anos, eu entrei no Ministério da Fazenda, lá como estagiário, que agora é menor aprendiz, né? Antigamente chamava de estagiário. E aí eu comecei como estagiário nos recursos logísticos, depois para os recursos humanos, dos recursos humanos fui ser estagiário de TI, depois me tornei TI do Ministério da Fazenda. E aí com 18 anos eu já estava assim, já encaminhando, né, a minha vida. E hoje eu vejo muitas vezes, não só dentro da igreja, mas fora, jovens, e o que mais me dói é que são principalmente homens, com 18 anos, jogando Free Fire e parecendo alguém que tem problemas mentais, não que um problema mental seja muito ruim, né? Apesar de que é, né? Mas assim, o cara fica videogame. Eu gosto de jogar videogame, pô. Mas isso não quer dizer que você vai ver de videogame e homens que... eu tô com sentimento por fulana, por ciclana, mas não tenho dinheiro de pagar nem a casquinha. E não trabalha, não faz nada, pensa no sentimento, bota o carro na frente do boi, não quer trabalhar primeiro. E isso realmente é muito difícil de se trabalhar, porque se uma pessoa está dessa forma, os sentimentos dela é quase de uma menina, né? Porque você falar alguma coisa, você vai ferir o cara. Bicho, tu não tem um pau para dar num gato. O que é que tu tá gostando de fulano? Você tem que estar gostando de trabalhar primeiro, né? E por outro lado, eu vejo meninas crescendo, procurando independência financeira, trabalhar, fazer faculdade. Eu vejo meninas aqui que faz faculdade, que trabalha, que participa de ministério, faz tudo. E eu vejo meninos que ficam ali na porta da igreja brincando de chutar um ou outro e não amadureceu ainda, só ri, apostando o cabelo do sovaco para ver quem é o... Estou exagerando um pouquinho, tá, gente? Mas assim, isso é preocupante porque, de certa forma, o homem ele tem algumas obrigações como protetor, provedor, procriador, e essas características do homem, elas terminam ficando guardadas quando o homem ele não procura crescer, amadurecer. A gente veio, de certa forma, de uma geração de homens que, quando não tinham o que fazer, ia na feira pegar carrego. Não tinha dinheiro, vou para a feira pegar carrego, fazer alguma coisa, que eu tenho que ter pelo menos o dinheiro no final de semana. Se gosta de jogar videogame, pelo menos o dinheiro do videogame eu tinha que ter, não vou pedir minha mãe. E hoje a gente não vê essa garra, essa gana nessa geração. Eu não sei se é carência de testosterona, pode ser que esteja conectado também, mas eu vejo homens meninos e mulheres, meninas mulheres, homens que são meninos e meninas que eram para ser protegidas e providas, tornando-se mulheres. E tem uma profecia até em Isaías que diz: 7 mulheres agarrarão um homem e dirão para ele: case conosco, que nós pagaremos o nosso custo, né? E de certa forma é isso que está praticamente acontecendo hoje. Para cada 7 mulheres que você vê na rua, tem um homem que trabalha, É muito homem a galera não só dos games, mas da diversão, né? Da brincadeira. E o que é que você diria para despertar, sabe? Para essa geração entender, né? O que é que vem primeiro?
Né? O que é que acontece primeiro? Eu sou dessa linha também, comecei a trabalhar cedo, né? Eu, com 12, 13 anos, estava entregando panfleto. Também já fiz panfletar, já fiz de tudo. Quando foi com 15 anos, o meu padrasto, né, arrumou um emprego para mim na Eletro Rádio Gomes, que estava chegando em Maceió. Eu fui balconista e aí já estava entrando na escola técnica, fui estudar. Com 17 anos e meio, comprei meu primeiro carro. Mas no primeiro salário que eu ganhei, a minha mãe chegou para mim, junto com o meu padrasto, e disse... Ela não precisava, mas ela me entregou uma conta de água e disse: a partir de hoje, se faltar água dentro de casa, a culpa é sua. Ou seja, já me entregou uma responsabilidade. E aí, se a gente não tem uma responsabilidade, a gente começa a levar a vida muito na brincadeira. Se a gente não tem um objetivo, se a gente não tem um foco, a gente simplesmente não sabe para onde está indo. Qualquer caminho serve. E aí, se você quer alguma coisa, você tem que começar a idealizar. Não, eu quero ser isso, eu quero chegar em tal local. E aí vem muito a desconstrução da família. Eu acho que é isso que é a responsabilidade por causar essa questão social, porque o ativismo social afastou os pais e as mães, e as crianças ficam em videogames, os adolescentes, os jovens, adultos estão ainda em videogames porque não tiveram pais e mães. Mas a dificuldade, mas isso... A minha avó, ela teve 23 filhos. Só. 23 filhos. Nenhum deu para maloqueiro, nenhum se perdeu. E todos construíram a sua vida na base de você tem que ser alguma coisa. A relação com o empreendedorismo vem do fato de que nós fomos, pelo menos na nossa época, a maioria foi educado para ser, não sei vocês que são um pouquinho mais novos, só um pouquinho, né? Somos educados para sermos bons funcionários, sermos os melhores funcionários, e não para sermos os patrões ou sermos os empregadores. Infelizmente, nós somos ensinados dessa forma, a sermos bons funcionários ou passar no concurso público. E aí, esse distanciamento do pai e da mãe gera essa instabilidade da criança ao adolescente, que é quem está em formação aí para entrar no mercado de trabalho. Isso aí gera realmente essa perda de foco. Você não sabe para onde você está indo. E aí, quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E aí, você fazendo um paralelo com o reino de Deus, é a mesma coisa. Se você não sabe que está indo para a eternidade, você realmente não está fazendo nada aqui. Você tem que saber que está indo para a eternidade, mas você tem que saber que também tem contas a pagar e que precisa ter maturidade. E hoje, há um distanciamento dos jovens como um todo, das pessoas mais velhas. Ou elas se aproximam só de jovens e ficam no grupo só de jovens e não consideram a maturidade dos mais velhos, quem está mais na frente, para poder realmente aprender, ouvir e não ter um coração obstinado. Eu acredito que isso aí facilitaria muito ao jovem, a ele, eu vou pensar, o meu grupo de amizade só fala sobre isso. Gente, se vocês querem mudar, lembra daquela frase: não espere resultados diferentes, se diariamente você faz tudo igual. Se você faz tudo igual, seus resultados vão ser os mesmos. Você nunca vai passar daquilo ali. Mas se você começa a dizer: não, a partir de amanhã eu vou, nem que seja aprender uma língua, ou aprender ou pegar carrego na feira, mas fazer alguma coisa, começar a produzir. Uma pergunta ali já. Não sei se ficou claro. Paz. Pastor, eu queria fazer uma pergunta já relacionada a isso. Sobre essa geração da internet, de tudo ser muito fácil, de ganhar dinheiro ser muito fácil, essas coisas. Baseado nesse que vocês estavam comentando aí, dessa geração mais masculina, de achar que é tudo muito fácil. Vai lá na internet, é fácil ganhar dinheiro, é fácil tudo. O que o senhor teria a indicar para esse pessoal? Para mim também. É cilada, Bino. Não, pode falar. Cara, existe realmente a facilidade em algumas áreas aí no mercado digital, na internet, de ganhar dinheiro, e ganha realmente muito dinheiro. É uma ilusão, de verdade. Isso aí, se você tem alguma coisa com Deus, se você quer alguma coisa com Deus, se você não vá por esse caminho, nem pelo caminho dos coach.
Não vá pelo caminho de querer o dinheiro fácil ou o dinheiro muito, porque o dinheiro muito ele vai tirar o teu foco da eternidade. A menos que Deus já tenha falado com você e dizer, faça isso, porque o dinheiro que você ganhar vai ser para você investir no reino. Aí é outro departamento, mas até lá é uma cilada muito grande, porque você acaba vendo que é fácil demais, você não valoriza. Não estou desfazendo dos serviços mais braçais, que a gente rala muito para ganhar, quem tem empresa, quem dá aula, no caso, o pastor Cleber estava conversando comigo, roda 20 mil quilômetros por mês, não é isso? Eita, poxa. 2.000, 20 mil por ano. Foi isso que você falou? 20 mil por ano, 20 por mês, ó. E aí vocês veem, as pessoas não querem gastar, investir força, empregar força, trabalho para poder ganhar o seu dinheiro. Quer ver uma oportunidade no digital. Se ganhar e tiver o coração guardado, glória a Deus, Deus abençoe. Mas desde que o que você faça, como eu falei de 1 Coríntios 10, tudo que você ganhar, seja para que o nome de Deus seja glorificado, seja para que você possa investir no reino de Deus. Então a gente precisa começar a separar. Não estou dizendo que é a pior coisa do mundo, não, é uma bênção. Se você tiver o feeling, eu fiz alguns cursos de marketing digital, sei fazer muitas coisas no marketing digital, mas estava indo por um caminho, e até em operação na Bolsa de Valores e tudo, que comecei a ganhar muito dinheiro, e que aí já começou a tirar, eu estava gastando mais tempo no aplicativo de investimentos do que no aplicativo da Bíblia. É muito fácil, é muito rápido. Então tem que ter esse cuidado muito grande. E além disso, assim, quantos de vocês já compraram um curso, por exemplo, na Hotmart? Quem já comprou? Continua com a mão levantada. Vai continuar agora com a mão levantada. Quem tem mais de um curso na sua conta da Hotmart? Continua com a mão levantada. Quem tem mais de 2 cursos, continua com a mão levantada. Certo. Agora, quem de vocês que tem mais de 2 cursos, ou seja, tem 3, terminou os 3 cursos? Continua com a mão levantada. Dá para entender que você pode se tornar um colecionador. Podem baixar a mão quem terminou os 3 cursos, parabéns. Que não tem um quarto, né? Também. Termina a gente tornando-se colecionador de cursos da Hotmart. E eu costumo dizer que às vezes a gente se torna um pato. Porque o pato tem asa, mas não voa. Tem pata, mas não corre. Nada, mas não mergulha. Ou seja, tendo tudo e sendo ruim em tudo. Não sendo bom em nada. É um grande problema, a geração de pato. A falta de foco. Falta de foco. Atira para um lado, atira para o outro. Já, peraí que tem um outro ali. Deixa ele perguntar logo ali. Viu? Rapaz, meus irmãos, eu prestei alguns serviços para o pastor Eliamar também e vivi um pouquinho da vida dele, né? E uma coisa que eu admirava muito nele era o comportamento com as pessoas. Ele empreendia, tinha funcionários. E o comportamento com os funcionários dele era admirável. Ele dava dica, ele era atencioso, o que necessitava, ele estava pronto para ajudar. Então, eu queria fazer uma pergunta a ele. Como que você conseguia administrar o seu dia, casa, a sua vida em casa, e as empresas, os serviços que vocês prestavam às empresas? Eu acompanhei alguns serviços com você, né? Então, dá uma dica aí para a galera aí. Algumas pessoas até me perguntam, como é que você dá conta de tanta coisa? E agora, depois que a gente foi consagrado, a demanda aumentou de uma maneira gigantesca. Então, assim, eu trabalho, estou terminando, graduando agora em Direito, tenho minhas formações, tenho a minha correria, né? Faço os meus serviços. E as pessoas dizem, rapaz, como é que você consegue? Até o Cícero me perguntou, rapaz, eu não sei como é que você consegue ainda atender gente de manhã, de tarde, de noite, às vezes, gente saindo 1 hora da manhã, conversando, tendo que aconselhar, tendo que socorrer casal, e como é que você faz? O primeiro ponto é a gestão do tempo. Eu fiz também um curso de gestão do tempo, né? O conhecimento, ele nunca é demais, você sempre vai usar ele de alguma forma. Então, a gestão do tempo, ela facilitou com que eu conseguisse fazer várias coisas. Como minha cabeça ela funciona, às vezes diz que eu sou meio doido, né? Diz, rapaz, não sei como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo, não. Eu disse, bom, isso aí eu acredito que foi Deus que quis assim, porque
a gestão do tempo, ela facilita com que eu criei uma rotina que já fica na minha mente, ou seja, de manhã eu me acordo, a primeira coisa que eu faço é buscar Deus. Tudo tem na Bíblia de resposta. Tudo que vocês precisarem. O primeiro livro que eu comprei na época foi Salomão, o homem mais rico que já existiu. E aí foi quando eu comecei a pegar alguns insights, algumas coisas e tal. Até para o Marcel aparecer, né? Que Salomão é menino para ele, né? Então, assim, aí eu comecei a ver a questão da gestão do tempo e criar uma dinâmica a seguir. Então, a partir do momento que eu criei uma dinâmica a seguir, eu consigo dividir o meu tempo de modo que eu consigo fazer uma faculdade, consigo atender as pessoas, consigo buscar Deus, consigo estar servindo no ministério, de modo que se a gente não tiver uma organização, um planejamento, e aí é onde entra a parte do planejamento estratégico, ou você foca demais no trabalho, ou você vai focar demais só no ministério e vai deixar o trabalho, vai deixar de desenvolver alguma coisa, pagar as contas, ou então, como é que você vai casar? Vai ficar nas nuvens. Fica nas nuvens só, né? Fica realmente alienado em uma situação, de modo que você tem que achar um ponto de equilíbrio. Você tem que trabalhar, tem que correr, mas também não pode deixar de olhar para Deus, porque se não for por Ele, a gente não está fazendo nada. Amém. O Tiago já está aí, no irmão. Graças e paz. A minha pergunta é sobre oportunidades capciosas, digamos assim. Recentemente, eu trabalho com publicidade e recentemente, em uma das agências que eu atendo, fecharam um contrato com a casa de apostas. E daí eu seria o responsável por gerenciar o conteúdo dessa casa de apostas e etc. E financeiramente fazia sentido para mim, e parece que dono de casa de aposta tem dinheiro infinito, né? E daí, apesar de fazer sentido para mim, do ponto de vista moral tinha alguns problemas, eu acabei recusando a proposta, etc. Só que a minha pergunta, porque eu acho que empreendedor passa bem mais por isso, é como que a gente consegue perceber essas boas oportunidades, mas fugir dessas oportunidades que em tese ferem os nossos princípios. A Bíblia é bem clara quando ela nos traz que a gente deve fugir da aparência do mal. Ela não precisa nem ser o mal, basta só parecer. Então, e essas oportunidades, muitas vezes elas vão aparecer, a maioria das vezes, quando a gente está precisando de grana, quando o negócio está difícil, é que vem aquela oportunidade gigantesca. Nessa empresa que eu tive de material hospitalar, eu ganhei uma licitação, na época, que era para fazer manutenção de todos os equipamentos lá de incubadoras, né, aspiradores cirúrgicos do antigo Hospital José Carneiro, que foi incorporado pelo HGE. E aí eu ganhei essa licitação, ia fazer a manutenção, ia ser um bom dinheiro, mas num belo dia, o pessoal disse, não vai sair agora não. Eu digo, sim, mas já tem 2 meses. E nada. Deu 3 meses e nada de eu iniciar o serviço para poder pegar esse dinheiro. E aí um assessor de um deputado, hoje ainda é deputado federal, entrou em contato comigo, ligou no meu celular e disse, cara, você está com essa licitação, não é isso? Eu disse, pronto, você vai começar tal dia a fazer o serviço, a gente tinha que fazer o serviço para poder receber, a gente recebia por medição que chama, não sei se alguém sabe como é que funciona, né? Mas à medida que você vai fazendo o serviço, você vai recebendo pela sua produção. E aí ele disse, e você vai receber sem ser na medição. Em 24 horas o dinheiro vai estar na sua conta. Aí o cara disse, oxi, glória a Deus, é de Deus, né? É de Deus, oxi, 24 horas eu vou tirar o pé da lama. Só que tem um detalhe. Eu disse, qual? Eu disse, você anota, a época, era uma nota acho que de 30 e poucos mil reais, isso já tem uns 20 anos, então... Ele disse, só que você vai ter que fazer uma nota fiscal de 100 mil. Mas, para eu não esperar 6, 7 meses para receber, eu ia receber em 24 horas os 30 mil, né? Tudo de uma vez só. E mesmo que eu não quisesse fazer o serviço, eu não faria, porque já teria recebido, né? Mas aí eu ia ter que emitir uma nota fiscal errada. Uma nota fiscal, porque o bendito deputado... Queria 70. Ia embolsar 70. Entendeu? Então, a situação se eu fizesse isso, eu estaria primeiramente ferindo o meu princípio moral. Foi o que você fez, você disse, não, eu não achei legal, isso feria o meu princípio moral. Mas primeiramente você tem que pensar
o que Jesus Cristo faria, realmente, isso aí está agradando o coração de Deus? Quando você entende que o que você vai fazer, tudo que você tem que fazer, é para que o nome de Cristo seja glorificado, isso estaria glorificando o nome de Deus? E aí a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade. Mas como ter essa sensibilidade se a gente não buscar, se a gente não ler, se a gente não orar? Aí é onde entra a cilada de Satanás. Às vezes a gente está um cristão meia boca, vem as oportunidades, aí o cara diz, oxe, é de Deus. E aí vai muito fácil. E aí se a gente não tiver essa sensibilidade, não estiver buscando a Deus verdadeiramente, a gente é iludido muito rapidamente, muito facilmente. Então a atenção a isso, principalmente em quem empreende, quem presta serviços para grandes empresas ou para o governo, tem que ter muito cuidado para poder estar guardando o coração, porque oportunidades virão, mas o nosso galardão ele não é aqui não, é na eternidade. Se você pensar só no luxo em ter, é muito bom ter casa boa, ter um carro bom, é muito bom, mas isso não é tudo não. O mais importante para mim é dar atenção à minha família, aos meus filhos, ao ministério, e aí as demais coisas elas realmente são acrescentadas. Isso aí eu pude provar na prática realmente. Isso aí. Deu para ele? Boa noite. Eu comecei a trabalhar com meus 9 anos, tive que assumir a responsabilidade lá de casa muito cedo. E como perder o medo de investir, sabendo que existem pessoas dependendo de você? Vamos lá. Esse é um fato bem delicado, porque a gente tende antes de investir, a gente pensa logo, se der errado eu vou prejudicar os demais que estão junto a mim. E aí a gente tende a realmente ficar com esse receio, né? Eu costumo dizer que se você não tiver um planejamento estratégico para avançar, para dar um passo, é melhor segurar e realizar esse planejamento. Eu não sei fazer. É procurar alguém que te oriente, que te dê realmente um norte, para que você possa dar esse passo de uma forma mais segura, para que você não possa ter... Se o cara é solteiro, por exemplo, não tem ninguém que depende dele, aí é muito fácil, a pessoa mete a cara, se perder, começa de novo. Eu já casado perdi tudo 2 vezes, ou foi 3, se não me falha a memória, e tive que me reerguer. É fácil? Não é, mas a partir do momento que você começa a adquirir conhecimento, busca esse conhecimento, está pautado na palavra de Deus em relação a tudo colocar nas mãos de Deus, para que Ele te oriente, o próprio Espírito Santo ele vai gerar uma paz no teu coração quando você realmente tiver decidido a entrar em um negócio. E aí você vai entrar por esse negócio de uma forma muito mais segura, porque você vai ter um conhecimento, vai ter alguém em quem se espelhar ou em quem poder ter algum conselho, uma informação, uma orientação, lhe dar o caminho das pedras para que você não passe por aquilo que uma pessoa mais experiente possa ter passado. Por exemplo, tem pessoas que me procuram, muitas pessoas me procuram nessa área de negócios, que é uma das situações que eu já tinha conversado com o pastor Kleber. Eu dava consultoria também em empresas e deixei de dar, mas disse, Senhor, o meu conhecimento ele está para servir o teu povo. Então, qualquer pessoa, tem muitas pessoas que já pegaram orientações comigo e eu não cobro, porque o meu interesse é abençoar. Então, quando eu te oriento, eu estou sendo abençoado. Deus vai me recompensar de alguma forma. Mas eu não aconselho você a dar um passo sem você ter feito um planejamento estratégico antes, para mitigar os possíveis danos colaterais que possam vir disso aí. Entendeu? Resolvido? Alguém mais? Não, né? Certo. Então, assim, acho que a gente já finalizando, né? Deixa eu ver aqui, a hora 9h30, é mais ou menos no horário que eu estava planejando finalizar, né? Estava planejando finalizar de 10 horas, embora hoje a gente começou de 8, né? No próximo que a gente vai trazer sobre a parte de concurso, a gente vai começar um pouquinho mais cedo. Já tem data, tá? Mas aí eu queria que você desse um conselho, né? Para quem esse conselho? Porque eu diria que não só para todos, mas assim, em especial hoje mais para os homens. Por quê?
não é porque as mulheres não merecem o conselho, né? Porque muitas das mulheres já estão até encaminhadas, né? Tem mulher aqui que já tem casa comprada, tem mulher que tem sua casa, tem seu emprego, já está estruturada financeiramente. E eu acredito, ninguém nunca me falou das meninas, né? Mas se isso for verdade, depois que eu falar, vocês dão um amém bem forte, tá? Só se for verdade. Se não for, é como se as meninas tá na igreja e tá faltando varão. Amém? Ou não? Hein? Ah, tá não faltando, né? Peraí, é verdade ou não é? É? Ficaram com vergonha, tô vendo a menina tudo vermelha. E não é que tá faltando homem para poder continuar a vida, né? Mas assim, para que enxergue maturidade. Eu não sei se é isso que vocês enxergam, né? Mas assim, eu sou homem e quando eu olho assim eu me assusto. Quando eu vejo as meninas encaminhadas, trabalhando e conquistando, e chega para mim para me perguntar, às vezes menina com 18 anos, ó, comecei a trabalhar, estou pensando em comprar minha casa já, e tá. Aí vou falar com os meninos, não sou contra, gente, não sou contra de jeito nenhum. De jeito nenhum, mas o cara tá dizendo, rapaz, acho que eu vou pro Muay Thai, eu vou pro Jiu-Jitsu. Vai, faça isso, massa, faça isso. Mas trabalhe, né? Acorde para a vida, pelo amor de Deus. Então, assim, isso é desesperador, entendeu? Porque às vezes a gente termina trabalhando, da época da gente, né? Trabalhar em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. É tipo o pai do Cris, né? 3, 4 empregos, não quer nem saber. As meninas às vezes trabalham e quando é à noite vai para a faculdade. Na faculdade vende doce ou vende alguma coisa. E eu fico, meu Deus, essas meninas são hebreias e os meninos são egípcios. Não acorda para a vida. Os caras estão mortos, preocupados em pôr racha. Eu só comecei a querer ir para racha depois que estava encaminhado, né? Jogava meu futebol também, gostava de jogar futebol. Fiz arte marcial, para quem acha que eu sou contra a arte marcial. Tenho um pouquinho mais de 10 anos de judô. Fiz 1 ano e pouco, quase 2 anos de capoeira. Fiz quase 2 anos de karatê. Então, assim, eu fiz arte marcial. Ninguém pode me condenar dizendo que eu sou contra a arte marcial. Não sou contra. Eu quero que todo mundo aprenda a se defender. Inclusive, até aconselhei minha filha, né, a participar, a fazer arte marcial. Ela é nova ainda, não tem 18 anos. Embora já estava perguntando para mim, papai, já fiz 15, já posso trabalhar? Eu falo, acho que eu vou botar ela para falar no Deep Strong. Para acordar os rapazes, né? E assim, é uma preocupação, porque eu gosto de dizer que quem não quer, dá uma desculpa, mas quem quer, dá um jeito. Né? Você pode dar um jeito. Eu lembro uma época que eu trabalhava vendendo numa loja. Eu levava uma sacola desse tamanho, com tortelete, empada, para vender lá também. Porque eu dizia, não vou viver só disso não posso ficar preso só a isso aqui. Porque essa veia empreendedora também queima, eu não consigo. Estou um discípulo meu, né? Essa semana que passou, não foi, Fagner? Semana passada, eu tenho uma cliente que eu dou aula de música para ela. Ela foi e só pincelou, rapaz, eu tenho que arrumar um técnico para consertar um computador meu. Aí eu falei, o que é que tem no seu computador? Já fui, já negociei, a gente já fechou o negócio, já foi lá, consertou 4 computadores. Já foi, porque eu fico agoniado quando chego num canto que não consigo trabalhar, né? E aí eu queria, o que é que você diria, né? Porque eu gastei minhas armas tudinho, atirei em todo mundo agora, né? Fazer 2 perguntas rápidas. Dos varões que não são casados, quem quer casar, levanta a mão aí. Pronto. Podem baixar. Das meninas que não são casadas, que querem casar. Certo. Agora, as meninas só levantam as mãos, as meninas que querem casar com desocupado. Acho que ficou assim bem... Não deu liga, não foi? Foi, ó. Então, assim, vocês precisam realmente... Todo mundo quer casar, mas qual o preço que está sendo pago para aquilo ali? Para atingir aquele objetivo. Quando você tem um foco, quando você tem um objetivo, aí você começa a olhar
realmente as oportunidades que estão na sua frente, seja pelo concurso, seja pela veia empreendedora, seja pelo que for. Mas nenhuma menina vai querer casar com nenhum menino se o cara for um desocupado. Porque as pessoas elas têm que entender que estão ali num relacionamento é para somar e não para dividir, não para ser um escorado no outro. E aí, como você falou, tem meninas que estão trabalhando, estão estudando, estão fazendo isso. E a falta de maturidade, às vezes, nos rapazes pode estar realmente atrapalhando esse desenvolvimento, porque não enxergam ainda as pessoas que deveriam enxergar mais maduras, que estão lá na frente, como um exemplo. E aí, tem pessoas para se espelhar, tem pessoas que têm como orientar, como guiar, mas simplesmente não querem. Para mim, isso é decisão, é uma escolha. Vocês só saem do lugar que vocês estão, se quiser. Você está no local aqui parado. Se você dá um passo, você já mudou totalmente o ambiente. Você já saiu do seu lugar. Então, se você não dá um passo na direção que você quer, você não vai atingir nunca. Então, ou acorda, ou vai ficar realmente sem casar. Não tem muito bom. Eu vi a história de um pastor, eu esqueci o nome dele agora, mas ele era um pastor muito ativo no reino. E muito ativo mesmo, um cara que trabalhava muito. E aí ele pegou ele teve uma doença e ele ficou acamado. E aí as pessoas disseram: agora, pastor, o senhor vai ter que ficar sem trabalhar. Aí ele foi e disse assim: de forma nenhuma, eu vou trabalhar 8 horas por dia, vou fazer 8 turnos de 1 hora de oração, e as pessoas vão vir aqui receber a oração, mesmo eu doente. Aí foi quando veio de novo a frase, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? A palavra diz o preguiçoso, né? Tem um leão lá fora e vai me devorar. Então, assim, como você também assim foi um cara que fez, que estudou, né? Fez faculdade, e no período que você estudava, né? Algo impedia de você trabalhar? Essa é a minha última pergunta. Se alguém tiver mais alguma, vocês vão fazer. Tem um aqui. Tem mais alguém fora a Ellen? Só a Ellen, né? Tá, pode ser que surja. No período que você estudava, né? Teve algum empecilho? Ou era alguma dificuldade estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Na verdade, não é que é fácil, mas a partir do momento que você tem um objetivo, você encara o desafio. Eu lembro que na primeira faculdade que eu fiz, eu ia às vezes dormir 3 horas da manhã, fazendo trabalho, para no outro dia de manhã estar trabalhando. Fazendo trabalho da faculdade. Estudava à noite, chegava 10h30, 11 horas, ia fazer trabalho, ler livros e etc, etc. Até 2, 3 horas da manhã, e 8 horas da manhã tinha que estar trabalhando. Eu tinha um objetivo, eu queria. Quando você quer alguma coisa, você corre atrás. Mas quando você não quer, você fica inventando desculpas. Porque é difícil, porque não tem oportunidade. Eu costumo dizer que todo dia que você sai de casa, você pode gerar uma oportunidade. Todo dia. O problema é que as pessoas não querem nem sair de casa. Quer ficar na frente de uma tela, quer ficar na frente do computador, assistindo Netflix. E aí não gera network, não gera, não conversa. Quantos aqui conhecem todos os empresários da igreja? Será que todo mundo conhece? Eu conheço, acredito que 80%, 90% dos empresários aqui da igreja. Mas talvez a maioria dos jovens não conheça 20%. Ou seja, se os caras estão lá na frente, seria o ideal, não só os rapazes, mas as moças também. Assim, não que só tenha moças aqui, não que tem homens aqui também, né? Porque assim, mas assim, vai atrás dessas pessoas, começa a ver como elas funcionam, como elas trabalham, começa realmente a entender, poxa, esse cara tem alguma coisa, ele tem uma empresa, então eu vou grudar, eu vou pelo menos olhar, vou observar o que ele faz. Mas não, a gente às vezes quer que as coisas caiam do céu e simplesmente não vai cair do céu. Você tem que se movimentar, você tem que fazer acontecer. Sai de casa ou se levanta, bota os pés no chão e diz: qual é a oportunidade que eu vou criar hoje? Qual é a oportunidade de negócio? Qual é o relacionamento que eu vou criar? Qual é o network que eu vou criar? Eu, quando eu saía nas minhas viagens de trabalho, eu não saía para não gerar um network, para não gerar negócio. Então, hoje
Eu vou para São Paulo, eu tenho engenheiros, tenho conhecidos lá, que eu vou lá só para... Quando eu vou em São Paulo, eu tomo um café só para poder manter o contato. Conheço gente no Rio, São Paulo, Minas, Fortaleza, onde você imaginar, eu tenho gente para poder colocar serviço para andar. Mas isso tudo veio de um esforço lá atrás. Eu saía para trabalhar, mas na minha saída eu gerava um network, eu gerava um negócio. Eu conversava, já fez, como o próprio Ricardo falou, na época que eu passei o contrato para ele, foi um contrato que a gente não queria esse contrato. A gente não tinha tempo para cuidar do contrato. Então a gente passou, como outros serviços, já indiquei, já passei para outras pessoas, porque a partir do momento que eu busco algumas coisas, alguns relacionamentos, vão vir retornos disso. E aí, se você não está preparado para realmente viver esse momento, você vai deixar a oportunidade passar. E aí fica para trás e não avança. E aí, qualquer um, seja homem ou seja mulher, se você não pensa em buscar conhecimento de quem é mais velho, de quem está um pouco mais na frente, de quem tem maturidade, aí você acaba sucumbindo. E aí você não consegue nem avançar e fica girando no próprio eixo, fica realmente sem avançar. Aí às vezes começa a querer culpar Deus. Eita, mas também Deus não olha para mim. Deus não manda uma varoa, Deus não manda um emprego, Deus não manda um trabalho. A culpa é de Deus de tudo, mas não dá um passo. Porque Paulo também disse que é bom para o homem que fique solteiro, né? Então aí o cara diz, Deus não manda uma varoa, porque Deus não vai mandar uma prova que você não pode suportar, né? Desse jeito. E assim, quando a gente fala sobre essa questão de comunicação, network, de conversar até com outras pessoas que também são empresários, né? Que atuam, que têm essa veia, se no caso é um desejo seu também, a gente também não quer dizer que você vai sair igual doido, atirando para todo lado, desesperado, porque isso vai ser pior ainda. Né? Porque até para investir, tem que ter um certo cuidado, né? Não pode chegar assim, isso aqui, eu vou investir, eu sou jovem, vou meter a cara, vou gastar tudo que eu tenho nisso aqui, tudo que eu nada tenho, pai. Joga ali para cima e não dá em nada. Não é isso. Não é a gente pensar também dessa forma, mas sim se posicionar no mercado, né? Você vai olhar, poxa, quem é que entende dessa área? Essa área aqui chama minha atenção, eu gosto de venda, eu gosto disso, então eu vou colar nesse cara que eu não vou sair. Eu vou colar no pastor Eliamar e vou ali colar no Ricardo porque eu quero também no ar-condicionado, depois eu quero ir para a área de direito, eu quero ir para a área de música, aí você vai ficar doido, porque você não vai alcançar em lugar nenhum. Essa questão do se posicionar no mercado ela é muito interessante, porque as pessoas tendem a dizer, não tem emprego, não tem. Eu sempre falo isso, e minha esposa está de prova, minha esposa é psicóloga, ela tem um consultório que a gente, na época eu vendi um carro, investi para montar o consultório dela. O empreendedor não tem medo de se desfazer das coisas para investir. E a gente montou o consultório e eu disse, olha, eu vou lhe dar as dicas, vá seguindo as dicas. Ela seguiu só 60% ou 70%, né? Porque ela não acreditava muito, eu achava que eu estava meio doido. Profeta de casa não faz milagre. Não faz milagre não. E aí o que acontece? Só que ela hoje tem uma demanda de clientes muito grande. Teve um tempo aí que ela estava recusando pacientes e mandando para outras colegas. Agora teve outras colegas dela que até hoje, desde quando se formou, que tem um ou dois pacientes e acabou-se. E aí qual o feeling, qual a situação? Posicionamento. Se você não sabe se posicionar no mercado, aí tipo, você vem com a desculpa, não tem emprego, ou não tem trabalho, ou não tem serviço. Não tem. Tem vários advogados aí rodando de Uber, trabalhando em empresas de telemarketing, nada contra, viu gente? É só uma comparação. Mas diz, porque o mercado de direito ele está saturado. Não está saturado. Eu estou terminando o curso, vou fazer agora a OAB, mas eu já estou ganhando dinheiro com direito. Eu já estou empreendendo no direito. Eu já tenho clientes no direito. Eu não assino, eu tenho uma parceria com advogados. Um dos meus parceiros está ali, cadê ele? Se escondeu, está limpo. E assim, a gente para analisar que quando você não se posiciona no mercado, você não sabe se posicionar no mercado, você perde oportunidades. E aí você... Vamos lá. Elon Musk é astronauta?
mas é dono da empresa que está levando o povo para o espaço aí, né? Não necessariamente você tem que saber fazer aquilo, mas você pode ter pessoas que façam aquilo por você. Não estou dizendo que todo mundo vai sair agora caçando o povo, não, mas eu estou dando só um exemplo para vocês entenderem que não depende só do vou estudar e vou entrar e vou começar a ganhar dinheiro. Não, você tem que começar a saber se posicionar no mercado. Independentemente da área, do curso, do que você fizer, do que você se interessar, se você sabe se posicionar no mercado, aí você consegue abrir. Mas se você também não tiver um direcionamento, você também vai na doida e acaba... acaba realmente se prejudicando e prejudicando os outros. Pode perguntar, Ellen. Tá. Olá, pai, gente. Na verdade, eu tinha duas perguntas e uma vocês meio que já responderam agora, que era a questão... Para poder ver se eu respondi mesmo? Que era a questão que o senhor falou sobre procurar mentores. E a gente entende a importância disso, até porque a gente vive num sistema de discipulado, de pastoreio, então a gente entende muito bem. Mas no mundo digital, vou dizer assim, onde tem muitas blogueiras, coaches e etc., eu queria que o senhor nos aconselhasse a como nos blindar de falsos mentores. Porque existem muitos falsos mentores que muitas vezes você paga um curso até caro e é só blá 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 e frases de efeito que no máximo você vai postar lá e não vai agregar em nada. E eu vejo que muita gente hoje em dia, na nossa geração, assim, busca muito esses falsos mentores e acha que vai mudar tudo sendo uma blogueira, por exemplo. A outra pergunta que eu ia fazer é assim, porque... Na minha área de atuação, eu participei de muitos eventos de marketing, de empreendedorismo e etc. E eu vejo que essa questão do networking virou uma questão muito interesseira e não uma questão, de fato, do que o networking se propõe a fazer, que é de fechar negócios, fechar parcerias. E eu vejo, por exemplo, que se você é uma pessoa pequena no mercado, as pessoas meio que nem vão lhe dar bola, entendeu? Meio que não dão nem chance de você chegar. Então, eu queria que o senhor nos aconselhasse também a como chegar. Porque eu vejo que, tipo, os grandes falam com os grandes e é isso. E fica naquilo. E todo mundo lutando para falar com os grandes. E como chegar de uma forma humilde, de uma forma cristã, sem ser interesseira, sem ser por vaidade e etc. Então, nos aconselhar a fazer esse network eficaz. Vamos primeiro para a primeira pergunta, né, que você falou em relação a se blindar das pessoas, não é isso? Dos blogueiros, das propagandas aí enganosas, né? O que acontece? A gente tende, no marketing, tem uma turma aí do marketing que sabe que a venda ela acontece no impulso. E aí é onde está o problema. Os influencers da vida estão ganhando tanta notoriedade porque tem quem assista, que tem quem dê esse ibope todo. Apesar de serem pessoas que, culturalmente falando, ou de conhecimento técnico em algumas áreas, não tem conhecimento nenhum. É somente um rostinho bonito, me desculpa a sinceridade, nada contra quem é bonito, né? Mas assim, só usa isso para chamar a atenção realmente e vender o produto dela, porque ela está ganhando para aquilo. A partir do momento que você não investiga o produto, a pessoa, o influencer, ou quem vai realmente vender o curso, a partir do momento que você não sabe, não conhece o know-how daquela pessoa, ou não pede uma informação mais precisa, aí você está mais sujeito a cair. Quando você entende, fulano tem esse conhecimento, fulano, eu puxo o currículo lá daquela pessoa e vai ter as formações, ou vai lá no LinkedIn ver que tem alguma informação que vale a pena. Nunca fui muito de colocar meu currículo, essas coisas, até porque eu sempre fui atrás, eu nunca esperei que as coisas acontecessem dessa forma de as pessoas virem, né? Mas eu vi muito as pessoas caírem em ciladas pelo fato de não buscarem o conhecimento, realmente saber se aquela pessoa é uma pessoa verdadeira, se aquele material que ela tem é um material realmente que vai valer a pena e vai acrescentar alguma coisa. Porque, tipo, você compra um curso hoje, aí amanhã o outro vem com a propaganda, não, você vai ganhar milhões agora e tal, quando você abre é pior do que o primeiro. Ou seja, por se iludir. Então a gente, infelizmente, peca por não ser criterioso, por não buscar realmente conhecer e saber quem
realmente está vendendo o curso e o que tem realmente de conteúdo no curso. Como eu sou um autodidata, eu busco muito conhecimento em tudo. Então a gente, o pastor Cleber também é autodidata, ele sabe, antes dele fazer qualquer coisa, ele pesquisa tudo sobre tudo, todo tipo de informação. E às vezes a gente quer as coisas assim, ó, muito rápido. Imediatismo, né? Imediatismo. É melhor perder um tempo aí, perder uma semana, perder 6 meses estudando alguma coisa como autodidata do que comprar certos cursos, porque vai só perder dinheiro. Entendeu? Em relação à segunda questão foi do network. A questão do network, culturalmente, realmente a gente vê. Eu tive com o Ricardo, com o Dani no Tracto, não foi? Esse ano. E aí o Tracto Show tem umas palestras boas, mas você vê que são palestras muito assim, Especiais, né? Superficial, padrão. E a gente começa a ver que, tipo, não, para mim, assim, não estou querendo me achar melhor do que ninguém, mas assim, participei de muitos eventos fora e tudo. Aquilo ali não gera o conhecimento necessário, é mais uma motivação, é mais motivacional. O pessoal, eita, você vai avançar e tal. E aí eu até brinquei com o Ricardo. Ricardo, vou lhe desafiar a sair daqui com contato pelo menos de 3 possíveis clientes. Lembra, Ricardo, dessa... E aí eu disse, pelo menos contrato de 3 possíveis clientes aqui para você poder começar a gerar. A questão do network eficaz, ela só vai acontecer quando você realmente se expor. As pessoas não querem se expor para o mercado. E aí o mercado, ele não vai. Aí, por isso que existe o que você falou. Os grandes só falam com os grandes, os pequenos só falam com os pequenos. Eu lembro que eu passei 1 ano nessa última empresa minha, a penúltima, né? A atual, não, é a última no caso, né? A penúltima empresa, eu passei 1 ano recebendo não na cara, recebendo muitos nãos e sem gerar renda. E aí, a persistência é que vai fazer você avançar. Então, eu comecei a me portar diferente, eu comecei a caminhar com pessoas. Quando você lê um livro, não sei se alguém aqui conhece, Como Fazer Amigos... Agora sim, tem que ter muito cuidado com esse livro, viu, gente? Porque senão você faz as coisas, vai levar para o caminho errado e para o mal. Então, assim, como fazer amigos e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Dale Carnegie. Hã? Dale Carnegie. Isso. Eu tenho alguns livros dele. E assim, você vai aprender a como chegar nos grandes, a como se aproximar de pessoas e gerar esse network. Foi assim que eu consegui ter contatos pessoais de diretores de grandes empresas no Brasil. Na época a gente tinha contratos com as lojas Marisa, que tinha quase 400 lojas na época, Tokstok, Riachuelo, C&A, de eu poder ir para São Paulo, sentar, me reunir com eles, ter o telefone pessoal, e aí é onde entra a questão do plano B. Eu tenho um network gigante no Brasil, mas Deus não queria dessa forma, a gente tem que ter essa sensibilidade. E aí eu tive que me portar diferente, tive que andar alinhado, me vestir adequadamente, criar as oportunidades de estar no mesmo local dessas pessoas, de eventos, de fazer investimento, de não ter medo de investir em um evento só para estar perto e poder pegar o telefone. Então, o network eficaz, ele vai vir quando você se expõe, mesmo que receba um não, mas você persiste. E aí você começa... Agora, para isso, você tem que ter um produto de qualidade, você tem que ter um serviço de qualidade, você tem que ter alguma coisa que possa oferecer, porque você vai estar entrando no meio dos grandes. E se você não entra realmente se achando grande, que essa é a mania do ser humano, é se menosprezar e achar que não tem capacidade de sentar com pessoas mais ricas, ou pessoas que têm um poder aquisitivo, ou que têm um conhecimento, ou é formado em Harvard. Aí você já começa o network perdendo, já derrotado. Você não consegue gerar esse network porque você já não acredita que vai conseguir. Mas quando você entra preparado, você entra com foco, você sabe o que você quer e você está vestido adequadamente, está no local certo, aí você consegue. É fácil? Não, não é fácil. Isso aí quem disser que vai dar a chave de que você vai gerar 15 network com os mais ricos do Brasil, é mentira, não vai nessa onda não, porque é só balela para poder comer o seu dinheiro e fazer você ficar girando e sem conseguir nada. Mas se você realmente se portar, opa, eu vou conversar com fulano
que pode gerar tal network. Posso conversar com o cicrano que pode gerar tal network. Você conhece alguém que conhece outra pessoa, ou seja, você vai criando um caminho, exatamente, vai criando um caminho até chegar lá ao seu objetivo. Ah, vai ter barreiras, vai ter obstáculos? Vai ter. Só que aí você tem que se reinventar a cada momento para poder atingir o seu objetivo. Ficou claro? E assim, no network você só tem duas maneiras, né, que eu enxergo de criar ele de verdade, né? Ele sempre vai ser um jogo de interesse. Não tem como, tem uma maneira cristã de ter um network, não tem. É interesse. Todo network é por interesse. O mercado é no bruto. mercado de trabalho é bruto, é por interesse. Ou você tem algo exclusivo seu que a pessoa vai ter interesse para que você gere o network, ou você vai pagar para ser mentorado por aquela pessoa e ter aquele network da mesma forma. Só tem essas duas maneiras, não tem outra maneira de fazer. Mas assim, voltando um pouquinho para tudo que a gente está falando e praticamente finalizando, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Até agora acho que já terminou. Esse tipo de assunto vai rendendo, né? Vai rendendo, Por isso que eu imaginei, se a gente tivesse continuado mais no louvor, a gente ia se estender aqui por umas 10h30, 11 horas facilmente. Porque a gente tinha programado 6 músicas, não foi? A gente botou metade. E assim, mesmo com todas esse discurso rico, né, de informações para a gente também precisa entender, né, como um todo, que mesmo você sendo um empreendedor, você sendo um empresário, você sendo um concurseiro, qualquer coisa que você queira fazer, se você tira os olhos do Senhor ou tira os olhos da eternidade, pode ter certeza que o seu caminho vai ser muito curto. Você diz, mas o Elon Musk não está no Senhor, né? E a própria palavra diz que não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não estou dizendo que a alma dele está perdida, né? Mas que não foi encontrada ainda pelo Senhor. Ele não se encontrou com Jesus. E para nós que já temos a verdade, né, já conhecemos a verdade, caminhar num processo no qual eu vou me perdendo é muito mais complicado do que você caminhar num processo no qual você vai se encontrando, né? Muitas vezes você está fora e vai conectando, vai vendo que aquilo ali vem do Senhor, é uma coisa. Agora você está dentro e você começa a sair, aí é loucura já. Então a gente precisa de fato, como a gente começou a falar, ter os pés na terra e os olhos na eternidade. E uma coisa não tem como colidir com a outra, atrapalhar a outra, né? Como eu estava dizendo, existe a condição de você estar no ministério, você trabalhar, você ter uma família, você ter filho e viver a vida de Deus como um todo em todos esses lugares, porque não existe, no reino de Deus não existe secularismo, não existe o crente que tem a vida secular e a vida cristã. Não, a vida dele secular é cristã. Ele é cristão onde ele trabalha, ele é cristão onde ele estuda, ele é cristão em todos os pontos. Quando a gente difere essas coisas, separa essas coisas, automaticamente a gente está dizendo que não é cristão, a gente é um religioso, né? E quando a gente tenta separar essas coisas, dizendo assim, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer tal coisa, então vai logo, se castra logo e fica solteiro ou solteira pro resto da vida e está tudo resolvido. Mas a maioria de vocês, se não todos que são solteiros, levantaram as mãos dizendo que pensam em casar. Mas a pergunta é, você pensa em casar com quantos anos? Com 50? Será que como você está caminhando, você vai casar com a idade que você pensa que você vai casar? Será que quem tem 20, que pensa que vai casar com 25, vai casar com 25? Já começou a planejar? Já pensou em comprar uma casa? O nome está limpo? Tem como comprar algo? Tem como investir em algo? Não tem? Já ficou para trás. Já ficou para trás. E ministério
Não é o que acontece na igreja, gente. O que acontece na igreja é serviço. O pastor, quando está aqui ministrando a palavra, ele está exercendo um serviço. O ministério é quando ele faz o pastoreamento fora daqui, porque aqui em cima a gente está pregando no atacado. O ministério ele é individual, ele é no varejo, é no 1 a 1. Isso é ministério. Ministério não é quando você está no Ministério Louvor e está tocando. Não, é quando você está adorando em casa. Aí é ministério. Pode ter certeza, se você adora em casa, você faz parte do Ministério Louvor. Da mesma forma. Tá? A diferença é que alguns estudaram para poder fazer isso de forma pública. Só isso. Não tem nada de diferente. Então, se você é servo aqui, você é um obreiro na igreja, você é servo. Você está executando um serviço. Ah, mas é meu ministério. Não, seu ministério é quando você faz isso também em casa. Então, isso é ministério. Então, a gente precisa alinhar essas coisas. E o que impede esse alinhamento é exatamente o imediatismo. Pode ver que a maioria das perguntas que foram feitas, né, por vocês está conectada a uma pressa de eu preciso ganhar dinheiro rápido, né? Duas coisas você não vai encontrar, nem dinheiro rápido, nem dinheiro fácil. Isso não existe, nunca existiu. O que vem fácil, vai fácil. O que vem rápido, vai embora rápido. Não existe. E isso é uma questão que está muito conectado à geração imediatista, né? Antigamente, a gente, quando chegava no final de semana, a gente ficava torcendo para chegar na sexta, e logo cedo na locadora, a gente locava aí 8, 10 filmes, ganhava 2 ainda, e assistia um monte de filme em casa. Hoje em dia, a pessoa vai, abre o aplicativo da Netflix, assiste um episódio. Episódio? Falei certo? Porque minha esposa toda vez me corrige. Que eu acho que eu falo capítulo, acho que é capítulo que eu falo. Aí um episódio lá, deu play, não aguentou nem terminar o episódio, já saiu dali, já ficou agoniado. Alguém manda um vídeo, principalmente sua mãe, manda um vídeo para você, ou sua avó, algum parente seu, um vídeo de 25 minutos, você não aguenta ouvir 2. O pastor manda a palavra, você assiste só no 2x toda vez, só para terminar logo. Então, a gente tem conexão com uma geração imediatista que procura fazer as coisas com muita velocidade, e isso aí reflete também nos relacionamentos, seja dentro da igreja, né, que a gente tem. É impressionante, às vezes eu já falei com o meu discípulo, falei para eles, bicho, vocês têm acesso a mim a semana toda. Termina o culto de jejum, todo mundo tem um assunto para conversar comigo. Eu falo, meu amigo, conversa comigo, não, vou conversar com você não. Vou não, você tem a semana toda, você pode me ligar, a gente pode conversar no dia do final do culto de jejum. Ah, tem um assunto que eu queria conversar com o senhor. Toma vergonha, rapaz. Um monte de gente para conversar. Eu tenho que conversar com um discípulo que tem acesso a semana todinha. Não, aí não vale não. Aí não tem condição. Porque do nada parece aquele imediatismo, né? Aconteceu um negócio agora. Não, eu tenho que falar logo, não sei o quê. Não, tem calma. E isso aí vai refletindo, não somente na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida financeira. E termina saindo atirando, desesperado. Ah, agora eu ouvi sobre empreendedorismo na igreja e a partir de agora vou procurar todos os empresários da igreja. Todos, porque eu quero conhecer todas as áreas e vou investir em todas as áreas. Vai ser 50 centavos em cada área. E eu vou conseguir chegar lá. Não vai chegar em lugar nenhum. Lugar nenhum, não vai. Porque a gente precisa ser direcionado, a gente precisa ser lançado. Não quer dizer que você não vai procurar. Não, você vai observar. Como o pastor Eliamar estava explicando. Observa, vê, procura direcionamento, procura discipulado, procura mentoria. Você tem os pastores, você tem pessoas que vão te direcionar. E pode ter certeza, a gente não vai disputar com ninguém não. Vai dizer assim, ó, rapaz, quem entende dessa área é fulano. Quantos já falaram comigo? Pastor, eu estava querendo aprender isso aqui, isso aqui, isso aqui. Rapaz, eu não sou bom nisso aqui não. Mas tem fulano que é fera. Fala com fulano que você vai conseguir crescer nessa área aqui. Eu não vou saber disso não. Mas permitam-se ser discipulados. O grande desafio da juventude da nossa época é vencer a independência.
independência pessoal, emocional, e vencer a dependência financeira dos pais. Vocês não precisam estar vivendo dependendo dos pais financeiramente para o resto da vida. Não estou dizendo que é para alguém sair de casa aqui, tá? Não é para sair de casa e ir embora, não é isso. Mas que a gente precisa crescer em maturidade. A Bíblia diz que o homem, quando ainda é menor, e quando fala menor, não é fato somente ser menor de idade, mas menor imaturo, né? Ele nada difere de um escravo. Ou seja, enquanto a gente não trabalha, não paga nossos boletos, não paga as nossas contas, aquilo que o pai e a mãe diz é verdade. Você só tem moral aqui quando você pagar suas contas. Você paga suas contas? Se não paga, é melhor ficar pianinho, ficar na sua. É desse jeito. E só complementando o que o pastor Kleber falou, o problema maior hoje está em que você está direcionando sua energia. Você às vezes está direcionando a energia para o lugar errado. Está gastando muito tempo, às vezes, em Instagram, em TikTok, Kawaii. Algumas pessoas já me procuraram, às vezes, rapaz, eu não sei porquê. Falei até isso no curso de empreendedorismo que teve ano passado. Eu disse, rapaz, vamos fazer aqui um desafio? Não, porque quem aqui queria ter mais tempo no dia para poder fazer as coisas? Lembra, meu? Eu disse, rapaz, eu não tenho tempo não tenho tempo, eu queria que tivesse 48 horas o dia. Digo, rapaz, você não tem tempo para gastar 15... Rapaz, não tenho tempo para gastar 15 minutos fazendo um novo negócio girar. Digo, tem certeza? Tenho. Eu digo, cada um abre aí o aplicativo do Instagram. Vai lá no tempo gasto, aí, povo, 2 horas, 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas no Instagram. E aí eu disse, tem tempo ou não tem? Tem. Só que a gente está direcionando nosso foco, a nossa energia para aquilo que não vai ser produtivo. Aí você, em vez de estar buscando orientação da palavra de Deus, em vez de estar buscando a orientação com liderança, em vez de estar buscando um direcionamento ou fazendo um curso, vocês têm hoje uma ferramenta que a gente não tinha na época, que é vocês podem fazer qualquer curso, até curso de medicina vocês conseguem fazer na internet hoje. Lógico, não vai ter a graduação, né? Mas assim, vocês podem entender de qualquer área, porque está lá no YouTube, curso e aula de tudo. Vocês têm acesso a um conhecimento gigantesco hoje, que a gente não tinha. A gente tinha que ir para a biblioteca, ia ter que folhear livros, e aí perde porque está direcionando energia demais para aquilo que não realmente vai acrescentar em nada. E aí precisa ler, começar a internalizar muitos provérbios e depois ler para equilibrar o Eclesiastes, né? Para saber que muitas coisas e ter tudo também é vaidade. Você vai estar alimentando só o seu eu. Então faz o equilíbrio aí com provérbios e Eclesiastes, que você vai começar realmente a achar o ponto de equilíbrio e vai conseguir avançar em algumas coisas. Aleluia. Então, eu queria só deixar para vocês aqui nosso próximo DIP, que vai acontecer no dia 18, tá? Esse DIP também vai ser o nosso DIP pré-camp, tá? Quem vai para o camp aí, quem ainda não acertou, procura a tesouraria da nossa igreja. Vai ser dia 18 do mês que vem, nosso próximo Deep Strong, que vai ser o pré-camp. O Energy vai ser uma semana antes, que também vai ser o pré-camp deles, tá? Então, dia 18 a gente está aí, a gente vai trazer uma pessoa para falar também sobre a parte de concurso. Então, preparem as perguntas. Quem foi edificado hoje? Você pode levantar sua mão para eu saber. De fato, verdade, foi edificado, foi legal. Então a gente quer estar trazendo sempre esses assuntos dentro do Strong também. Porque o Strong não é somente para a gente estar rindo, pulando, né, brincando. Eu sei que há um momento de realmente louvar ao Senhor e se entregar totalmente a Ele também. Mas também a gente precisa preparar a próxima geração para que sejam de fato homens e mulheres de Deus fortes no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar e finalizar. Pode orar? Amém? Amém. Vamos orar e que a partir de hoje seja um start na vida de vocês para vocês mudarem de pensamento. Principalmente quem quer casar, né? Quem não quer não tem problema não, viu? Pode ficar com papai e mamãe. E jogando videogame, né? E jogando game.
mas que vocês possam realmente refletir sobre tudo isso que foi falado. Foi algo muito simples e algo muito direcionado, não foi nenhum curso. Se quiserem algum curso, o meu telefone... Não tem curso não, é brincadeira, viu, gente? Tem curso nenhum não. Coach ali. Mas a gente precisa realmente estar com os pés na terra e os olhos na eternidade. Amém. Eternalizem, busquem de Deus, busquem a maturidade com pessoas mais maduras. Deixa de brincadeirinha, porque a gente não está mais no tempo de estar brincando. Está no tempo agora de avançar. Amém? Pai Santo, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento precioso, Pai, aqui nesse momento, Pai, com cada jovem aqui presente, Senhor Deus. Amém. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque tu se fez presente aqui conosco, Pai. Que tudo que foi tratado aqui, tudo que foi falado aqui, Senhor Deus, seja para que o teu nome seja glorificado na vida de cada um aqui presente, Senhor Deus, na vida de cada jovem, Pai. Senhor Deus, continua gerando em nosso coração, Senhor Deus, um desejo ardente pela tua santidade, Senhor Deus, por manifestar o teu reino aqui na terra, Senhor Deus. Que possamos continuar manifestando o teu caráter e sendo Bíblias que andam, Senhor Deus. Senhor Deus, gera em nossas mentes, Senhor Deus, um desejo, Pai, de fazer a tua vontade. Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, amadurecer a cada dia, Senhor Deus, entender os teus propósitos, Pai, e que possamos, Senhor Deus, empregar energia, Senhor Deus, naquilo que tu queres e naquilo que tu tens para nós. Eu declaro, Senhor Deus, na vida dos meus irmãos, na vida de cada jovem aqui presente, Senhor Deus, toda sorte de bênçãos espirituais primeiramente, Senhor Deus, e bênçãos materiais também, Senhor Deus, uma sabedoria do alto, Senhor Deus, para que eles possam conduzir suas vidas, para que eles possam, Senhor Deus, submeter, Senhor Deus, aos conselhos dos mais velhos, aos conselhos dos discipuladores, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que tenham um coração ensinável, Senhor Deus, repreenda em nome de Jesus Cristo todo espírito de rebeldia, de obstinação, Senhor Deus, mas que possam, Senhor Deus, estar debaixo da tua graça e entendendo que sem ti nós não somos nada, Pai. Senhor Deus, nos dá uma noite na tua paz, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, essa liderança, Senhor Deus, do DIP, Pai, essa liderança de jovens, pastor Kleber, pastor Amanda e os demais que os acompanham, Senhor Deus. Senhor Deus, abençoa este projeto, Senhor Deus, que o Senhor fez plantar, Senhor Deus, plantou no coração do pastor Kleber, Senhor Deus, para gerar um despertar na vida desses jovens, Pai. Que eles internalizem isso, Senhor Deus, e manifestem por onde eles passar o caráter de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vão debaixo da paz. Amém. Que o Senhor resplandeça sobre você a luz do rosto dele e te dê a paz em nome de Jesus. Aleluia.